Sobre as notícias da COP30 aqui no Jornal Gente, porque os trabalhos das delegações estão acelerando lá em Belém, com reuniões. O diretor-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, já está na capital do estado do Pará. Ele deve se encontrar hoje com o presidente Lula, que ontem respondeu para o chanceler alemão, que tinha ironizado o que viu aqui no Brasil, uma declaração bem preconceituosa a respeito do que ele viveu. Friedrich Merz disse que todos estavam aliviados de sair daquele lugar onde estavam, né, quando retornou a Belém, retornou à Alemanha saindo de Belém. Em agenda ontem no Tocantins, o presidente Lula falou sobre a declaração do alemão. O primeiro-ministro da Alemanha, esses dias, se queixou. Eu fui no Pará, mas eu voltei logo, porque eu gosto mesmo de Berlim. Ele, na verdade, devia ter ido num boteco no Pará. Ele, na verdade, deveria ter dançado no Pará. Ele, na verdade, deveria ter provado a culinária do Pará. Porque ele ia perceber que o Berlim não oferece para ele 10% da qualidade que oferece o estado do Pará, a cidade de Belém. O presidente Lula, claro, fazendo a defesa aí, né, do Brasil a respeito dessa declaração e o que se tem a partir, né, depois do bate-boca aí diplomático a respeito desse assunto, o que nós vamos ter de consequência efetiva desse grande movimento que reuniu pessoas do mundo todo aqui no Brasil. Vai ficar alguma coisa para Belém do Pará? Vai ficar alguma coisa para a discussão mundial a respeito do clima? Ou nós tivemos apenas a oportunidade de ONGs internacionais, daqueles que têm interesse em falar nesse assunto, de terem a publicidade das suas vozes pela imprensa do mundo todo? Essa que é a questão central. Não me parece que o presidente Lula esteja disposto a defender, como ele disse em palavras aí nessa resposta bem dada ao alemão, os interesses nacionais do povo que vive na Amazônia. Tanto é que o governo tem uma agenda que não olha para essas pessoas que foram criticadas, que realmente vivem à margem de tantas necessidades e de tanta falta de desenvolvimento. Esse olhar não está acontecendo, viu, Sônia? Olha, não está acontecendo, Pedro, porque já é mais uma COP em que a gente não estamos vendo as coisas caminharem para o papel. E o que acontece com isso? A gente tem um tratado, isso começou lá na Rio 92, depois foi fechado com o Acordo de Paris em 2015, né, na COP 21, e ainda as mesmas discussões estão naquele rame-rame. Quanto à resposta do presidente Lula, ela foi em tom brincalhão, mas foi uma resposta que tinha que ser dada para a Alemanha devido à enorme repercussão. Sim. Diferente da tuitada do prefeito do Rio, Eduardo Paes, nesse sentido. Depois apagou seu post, falou já desabafei e fez aí um meia-culpa. Mas enfim, o que a gente precisa ver é que sexta-feira acaba a COP. Dia 21 acaba a COP. E o que nós vamos ter nesse relatório efetivamente? Além das parcerias, das metas, o que de concreto vai sair nesse papel? É essa a pergunta que fica no ar e que a gente espera ter pelo menos no próximo fim de semana. Na COP de Belém, vai ser como as outras 5 COPs últimas. Não deve terminar no dia 21. Vai avançar o fim de semana os trabalhos, porque tem muita coisa para ser colocada e ainda ajeitada nesse relatório. A questão é o caráter inócuo, né, de muitas das decisões, né? Uma decisão importante, por exemplo, que foi liderada pelo Brasil, é da condenação do uso de combustíveis fósseis. Isso é uma bobagem imensa, né? Porque, primeiro, assim, quem tomou essa decisão não participa da decisão da utilização desse tipo de combustível, né? E o Brasil está necessitando desesperadamente dos recursos e da exploração desse tipo de recursos aqui no nosso país, como, por exemplo, a questão da margem equatorial aí que está clamando, né? Tem lá um navio sonda que custa milhões de dólares de aluguel por dia, está lá estacionado esperando autorização para começar a fazer o seu trabalho. Como é
até uma particularidade interessante. Esse navio é muito disputado, a agenda dele é muito disputada. Então, assim, se perder essa oportunidade, dispensar esse navio sonda, a Petrobras só poderá encontrar um semelhante daqui a uns 5 anos. Então é uma perda de tempo imensa. É mais barato pagar o aluguel sem usar do que qualquer outra coisa. Então, assim, isso mostra como é necessária a exploração de petróleo na margem equatorial, que vai transformar, com toda certeza, a realidade do povo pobre da região da Amazônica. Aí vem o Brasil e diz, esse negócio com combustível fóssil, aí vira uma coisa com uma mistura de lacração com hipocrisia, né? Acaba prevalecendo discursos radicaloides, né, de ambientaloides, que não tem nenhum compromisso com o país, nem com o desenvolvimento, nem com a solução dos nossos problemas econômicos e sociais. Ademais, não participaram dessa decisão, não participam, né, nenhum dos países que de fato importam, né, em países que sejam relevantes no mundo inteiro. É uma tristeza isso. A impressão que me dá é que, apesar de todo o esforço do governo e do povo do Pará de fazer o melhor possível nessa COP30, a impressão que dá é que é o tipo do evento que caminha para a sua própria extinção. Pois é, eu estava pensando aqui, ouvindo essa declaração do presidente Lula, né, sobre o chanceler Friedrich Merz. País, gente, eu acho que é que nem mãe, é que nem time de futebol. A gente sabe que tem defeito, que é ruim, a gente sabe tudo. Mas se vem alguém de fora falar, aí a gente não gosta. Não vem gringo falar. Não é? Vem alguém falar mal da minha mãe. Minha mãe tem um monte de defeito, mas eu posso falar. De todos. Uma pessoa de fora, não. Aí, o presidente Lula, como excelente animal político que é, olhou a declaração do chanceler alemão e falou: obrigado pelo presente. Me dá aqui a oportunidade de retomar aquele discurso da soberania, o Brasil aqui que é bom, você não sabe de nada. Esse aqui acho que não vai ter grande repercussão política, porque é um episódio ali isolado no tempo, não é? Mas foi isso que aconteceu. Mais uma vez, foi um presente político vindo de fora para que o presidente da República deitasse em cima dele, assim como aconteceu no caso da ação do Eduardo Bolsonaro em relação às tarifas, reacendendo ali uma história de soberania, que agora vai ter que recuperar, já ficou um pouco para trás, pelo que a gente viu nas últimas pesquisas de popularidade, até por causa da crise da segurança. Mas o mundo político é assim, você tem ali a oportunidade, já pinça e transforma num grande fato. O Jornal Gente está ao vivo todas as manhãs pela Rádio Bandeirantes, pela Band News TV, trazendo notícias para você, debate, entrevistas. Na sequência tem mais, continue ligado. Rede Bandeirantes de Rádio.